Olá, bom dia, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos aqui para falar dos múltiplos e divisores na apostila 2, né? Continuando a apostila 2, na página 3, tá? Então, múltiplos e divisores, aquecendo. Você já deve ter percebido que os números naturais têm relações entre si, estabelecidas pelas operações fundamentais da adição, subtração, multiplicação e divisão. Existem números que são obtidos multiplicando-se um número natural por outro. Estes são chamados de múltiplos dos números que foram multiplicados para obtê-los. O mesmo acontece com a divisão. Podemos dividir um número natural por outro, diferente de zero, e obter um terceiro número também natural. O número pelo qual dividimos o primeiro para encontrar o terceiro é o divisor daquele primeiro. Pensando nisso, já que os múltiplos e divisores são números que obtemos com as multiplicações e divisões, não seria interessante estudarmos as características dessas multiplicações e divisões para podermos responder as perguntas como: quais os números são divisíveis por quais números? Ou ainda, quando um número é múltiplo do outro? Divisibilidade. Um número natural é divisível por outro número natural diferente de zero se a divisão do primeiro pelo segundo for exata, ou seja, se o quociente for natural e se tiver resto zero. Então, para um número ser divisível por outro, a divisão não pode sobrar resto, tá? Então, se sobrou resto, o número não é divisível. Se a divisão for exata e o resto for zero, aí sim eu posso falar que o número é divisível pelo outro. Observe os exemplos. 40 é divisível por 5, pois 40 dividido por 5 dá 8 e não sobra resto. Então, quando a divisão for exata, eu vou falar que o número é divisível. Quando a divisão não for exata, sobrar resto, não é divisível. 36 não é divisível por 5, pois 36 dividido por 5 é 7 e sobra 1. Então, aqui, 36 não é divisível por 5. Como você pode observar, basta que se efetue a divisão para verificarmos se um número é ou não divisível por outro. No entanto, podemos estabelecer alguns critérios para verificarmos a divisibilidade sem necessidade de realizar a divisão. Então, sem a necessidade de realizar a conta. Antes disso, porém, faça as atividades propostas a seguir. Vamos lá. Então, eu quero aqui na atividade, responda após realizar a divisão. Então, aqui vocês vão dividir. Pegar o 69, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Você vai colocar aqui 69 dividido por 2. Vai pegar o 6, vou fazer esse primeiro aqui. Então, quantas vezes o 2 cabe dentro do 6? 3. 3 vezes 2 é 6. Para 6, nada. Abaixa o 9. 9 dividido por 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Para 9, vai sobrar 1. Então, eu posso dizer que 69 é divisível por 2? Não. Então, a resposta aqui é não, tá? Por quê? Porque sobrou o resto. Então, 69 não é divisível por 2. Será que 69 é divisível por 3? Vou fazer aqui do lado, A letra B. 69 é divisível por 3? Então, aqui. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 6? 2 vezes. 2 vezes 3 é 6, para 6 nada. Vou abaixar o 9. 9 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9, para 9 nada. Então, deu 23 e não sobrou o resto. Então, aqui na letra B sim, 69 é divisível por 3. E assim vocês vão fazer os outros, tá bom? Na número 2, entre os números 48, 56, 63, 80 e 147, quais são divisíveis por 7? A mesma coisa, faz a divisãozinha. Se não sobrar resto, vocês vão colocar que ele é divisível por 7. Se sobrar resto, vocês vão colocar não é divisível por 7, tá bom? Quais os números naturais menores que 20, não se esqueça do zero, que são divisíveis por? Então, aqui vocês vão colocar do 0 ao 20, todos os números que eu consigo dividir por 2, na letra A.
depois por 3. Na realidade, seria a tabuadinha do 2, né? Até o 20. Depois a tabuadinha do 3 até o 20. A tabuadinha do 5 até o 20. Porque ser divisor também é ser múltiplo, né? Quando eu consigo ver quantas vezes o número cabe dentro dele, então quer dizer que é quantas vezes na multiplicação. Então, seria como se fosse a tabuada. Será que 4 é divisível por 2? Sim, porque 2 vezes 2 dá 4. Então, na tabuada tem lá 2 vezes 2, que é 4. Então, o 2 cabe 2 vezes dentro do 4. O 10 é divisível por 2? Sim, porque tem 2 vezes 5, que dá 10. Então, na tabuadinha do 2 tem lá. Os 2 cabe 5 vezes dentro do 10. Então, vocês podem consultar a tabuada para responder essa perguntinha aqui, número 3. O número 2472 é divisível por 12? Então, vocês vão ter que fazer a continha. Colocar lá, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. 2472 é divisível por 12? Faz a continha. Vai pegar lá o 24 e vai continuar, tá? Se sobrou resto, qual é o próximo número natural que seja maior que o 2472, que será divisível por 12? Então, aqui a gente já sabe que não vai dar para dividir, vai sobrar resto. Então, vocês vão pensar qual é o próximo número que seja maior que o 2472, que vai dar uma conta exata, tá? Com o 12, dividido por 12. Aqui, assinale V para verdadeira e F para falsa em cada uma das afirmações a seguir. Qualquer número natural diferente de zero é divisível por si mesmo? Então, vou melhorar essa pergunta aqui para vocês. Se eu pegar o 2, eu consigo dividir ele por 2? Que é ele por ele mesmo. Se eu pegar o 3, eu consigo dividir por 3? Se eu pegar o 5, eu consigo dividir por 5? Então, qualquer número eu consigo dividir por ele mesmo? Então, daí vê se é verdade ou é falso. O número 1 é divisível por qualquer número? Se eu pegar 1 e dividir por 10, dá para dividir sem sobrar resto? Se eu pegar 1 e dividir por 100, dá para dividir sem sobrar resto? Aí vocês já vão saber se é divisível ou não. Qualquer número natural é divisível por 1? Se eu pegar o 100 e dividir por 1, vai dar para dividir sem sobrar resto? Se eu pegar o 2 e dividir por 1, dá para dividir sem sobrar resto? 3 dividido por 1, eu consigo dividir sem sobrar resto? Se eu conseguir, vocês colocam que é verdadeiro, se não, coloca que é falso. O zero é divisível por qualquer número natural diferente de zero? Se eu pegar o zero e dividir por 2, se eu pegar o zero e dividir por 3, sobra resto? Não sobra. Vê se é verdadeiro ou se é falso. Qualquer número natural diferente de zero é divisível por zero? Se eu pegar o 2 e dividir por zero, vou conseguir dividir? Se eu pegar o 3 e dividir por zero, vou conseguir dividir? Se conseguir, coloca verdadeiro. Se não conseguir, coloca falso. Calcule o maior número natural divisível por 12 que seja menor que 600. Uma dica aqui, pega o 600 e divide por 12. Aí vê um número, tira 12 e vê qual número vai dar, que seja menor que 600, tá? Tem que ser o maior, né, natural divisível por 12, só que não pode ser maior que 600. Então, tem que ser um número abaixo de 600. Se 600 der uma divisão exata, aí vocês vão tirar 12 e já acham o número que é menor que 600, que também é divisível por 12. Escreva a sequência de todos os números naturais divisíveis por 5 que sejam menores que 45. Então, é a tabuadinha do 5, né? No caso, até chegar no 45. Então, qual é o número que eu consigo dividir por 5? O próprio 5. Daí, qual é o próximo número? O 10, né? E assim por diante. Faça o mesmo para os números naturais divisíveis por 3 menores de 15. Então, e maiores que 15 e menores que 39. Então, o 15 dá para dividir por 3. Qual é o próximo? Seria o 18. Então, coloca lá 15, 18. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, o 15, o 18, até, daí vocês vão colocando aqui até chegar no 39, tá? Todos os que eu consigo dividir por 3 sem sobrar resto. Também, no caso, vai ser a tabuadinha do 3, né? Até o 39. Critérios de divisibilidade.
Como dissemos, é possível verificar se alguns números são divisíveis sem precisar fazer a divisão. Para isso, basta que determinamos padrões que sejam conhecidos por vocês. Esses padrões são denominados critérios de divisibilidade. Nada mais é que regrinhas de divisão que, se eu souber, eu não preciso fazer a conta de divisão para saber se o número é divisível ou não. Vamos estudar esses critérios para os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Primeiro, divisibilidade por 2. O padrão ou regra que o número deve atender para ser divisível por 2 é bastante simples. O número natural é divisível por 2 quando termina em 0, 2, 4, 6 e 8, ou seja, quando ele for par. Então, vocês olharem lá, o número é par, ele é divisível por 2. Por exemplo, 38 é divisível por 2 porque é par, 77 não é divisível por 2 porque ele é ímpar, tá? E para ser par, a casinha da unidade tem que estar com um desses números aqui, desses algarismos, tá? O 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Divisibilidade por 3. É possível provar que, se a soma dos algarismos de um número é divisível por 3, o número também é. Veja os seguintes casos. Então, para saber se o número é divisível por 3, eu vou somar os algarismos, ó. 2 mais 7. 2 mais 7 é 9. Então, 9 eu consigo dividir por 3. Então, o 27 também. 6.600. 6 mais 6 vai dar 12, mais 0, 12, mais 0, 12. 12 dá para dividir por 3, então 6.600 também dá. 32.118. Somando vai dar 15, e 15 eu consigo dividir por 3, então o 32.118 também consigo dividir por 3. Como você pode ver, é mais fácil verificar se a soma dos algarismos é um número divisível por 3 do que fazer a divisão. Principalmente quando o número é muito grande, como, por exemplo, o 32.118. A regra de divisibilidade por 3 é: um número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos também for um número divisível por 3. Então, somando, tem que dar um número que eu consiga dividir por 3, ou seja, tem que dar um número que está na tabuada do 3. Se não der, você já pode escrever: não é divisível por 3. Se a soma der 3, 6, 9, 12, 15... assim por diante, vai ser um número que eu consigo dividir por 3. 624 é um número divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos dá 12, e 12 é divisível por 3. 725 não é um número divisível por 3, porque a soma dá 14, e 14 não é divisível por 3. Quais dos seguintes números são divisíveis por 2? Então, aqui vocês vão ver quais números são pares. E faz um xizinho para mim. Escreva os números naturais divisíveis por 2 que sejam maiores que 1 e menores que 19. Então, a tabuadinha do 2 entre 1 e 19. Todos vão ser divisíveis por 2. Ou seja, os números pares maiores que 1 e menores que 19. Vai começar lá pelo 2, o 4, até chegar no 19. Indique quais desses números a seguir são divisíveis por 3. Aqui vocês vão somar os algarismos. Ó. Na letra A, 4 mais 2 mais 8. Então, 4 mais 2 vai dar 6, 6 mais 8 vai dar 14. 14 não é divisível por 3, então esse daqui não é. Então, 428 não é divisível por... Ficou bem feio esse não aqui, tá? Não é divisível. E aí, soma os outros e vê se vai dar um número que dá para dividir por 3. Se desse 15 aqui, aí vocês iam colocar que é divisível. 15 ou 6 ou o próprio 3, tá? Sem efetuar a divisão, justifique porque o 323.232 não é divisível por 3. Então, soma os algarismos e responde por que não é divisível. Aqui é para colocar se a afirmação é falsa ou verdadeira. Todos os números naturais terminados em 4 são divisíveis por 2? 4 é par? Se for, é por causa disso, né? Todos os números naturais terminados em 6 são divisíveis por 3? Todos os números naturais terminados em 2 são divisíveis por 3? Um número natural pode ser divisível por 2, mesmo que a soma dos seus algarismos não seja? E explique porque todos os números que têm 3 algarismos iguais, por exemplo, são divisíveis por 3. Então, soma aqui, né? Caso da soma. Se a soma der um número divisível por 3, todos darão. Então, essa é a tarefa dessa semana, tá? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp.